Os Gerasenos rejeitam a Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 14 ao 20, parte 2. Oi, tudo bom? Mais uma vez continuando o nosso estudo, ainda no livro de Marcos capítulo 5, os Gerasenos rejeitam a Jesus, a continuação, desse estudo após o Senhor Jesus ter libertado um homem deste povoado Geraseno, E a gente vai comentar agora nessa parte 2 desse vídeo, o que aconteceu depois dessa libertação. E para você que está chegando a primeira vez nesse vídeo, que Deus abençoe você. Te aconselho a ver outros vídeos para poder entender tudo aquilo que nós temos falado desde o início. Para você que já está um tempinho comigo, que Deus abençoe você. Essa história também está registrada no livro de Mateus e no livro de Lucas. Inclusive no livro de Lucas eu já fiz esse estudo. Então saiu o povo para ver o que sucedera, Continuando, após o Senhor ter libertado um homem de um espírito, na verdade uma legião de espíritos malignos, E agora o que acontece? Saiu o povo para ver o que sucedera. E indo ter com Jesus, viram viram o endemoniado e o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Esse temor aqui não foi um temor de obediência, ou de admiração, ou de adoração. Foi um temor de incredulidade. Eles viram o que Jesus fez com o homem, eles viram que agora o homem estava curado, que o homem estava vestido, que o homem estava na sua sã consciência. Aí eles temeram. Eles viram tudo isso, ao invés deles terem um temor a Deus, na verdade, eles ficaram com medo. Com medo, porque a incredulidade também do homem causa medo de Deus no coração dele. Ao invés dele se chegar a Deus, ele foge de Deus por causa da incredulidade. E os que haviam presenciado os fatos, contá-los o que aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos. Então, quando o povo chegou, aí contaram tudo o que havia acontecido. Mas, como eu falei, cego quem os contaram e cego quem aqueles que ouviram. Porque ao invés de adorarem ou pelo menos serem gratos pela libertação daquele homem, mas, infelizmente, eles se preocuparam aqui, acerca dos porcos. Então, a vida dos porcos, até porque os porcos eram uma forma de sustento daquele lugar, e eram criatórios de porcos que havia naquele lugar. Então, a partir do momento que eles contaram que aquele homem endemoniado estava livre, mas que por causa disso muitos porcos morreram, olha o que aconteceu. E entraram e rogaram-lhe que se retirassem da terra deles. Ou seja, eles não aceitaram Jesus naquele lugar. Na verdade, Jesus não chegou nem a entrar dentro do povoado. Ali mesmo onde Jesus curou esse homem, ali mesmo ele voltou para dentro do barco e foi embora com seus discípulos. Porque ele não foi bem recebido pelos moradores, pelos criadores de porcos, E ao entrar Jesus no barco, suplicou-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ou seja, a gratidão daquele homem era tão grande que ele queria ir atrás, ele queria estar com Jesus, ele queria fazer parte daqueles que acompanhavam, Então ele pediu para acompanhar Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Ou seja, Jesus fez duas bênçãos aqui na vida desse homem. Primeiramente, o Senhor curou e libertou aquele homem daqueles montes de demônio que o atormentava. E depois Jesus o restituiu novamente à sua família. O próprio Jesus disse, vai para a tua casa. Quanto tempo que esse homem não vivia assim, perabolando, longe da sua família, longe da sua casa? Quanto tempo, Talvez ele nem tinha mais esperança e nem a família esperança nele. Mas aqui está o milagre do Senhor, porque Jesus reconstruiu aquela vida, reconstruiu aquela história. E agora ele poderia voltar para casa e se tornar talvez um pai melhor, um esposo, não sei a idade desse homem, não fala aqui, não diz, mas pelo menos ele poderia viver uma vida normal, E Jesus ainda fez dele um testemunho, anunciar-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti.
Essa é a melhor forma de nós mostrarmos gratidão a Deus. É quando recebermos da parte do Senhor o milagre, a gente não fugir com o nosso milagre, mas continuarmos ali no pé do Senhor, sendo grato e anunciando às outras pessoas a bondade de Deus, a bondade do Senhor em nossa vida. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, né? Depois eu fui atrás saber o que é esse Decápolis. É uma conferência grega, né? É como se fosse um estado, né? É como se fosse uma região grande ali, né? Uma confederação de 10 cidades. 10 cidades. Jesus também teve em Decápolis, né? Ministrando a palavra do Senhor. É uma região totalmente de uma outra nação, ou de uma outra etnia, uma região grega, né? E tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam, né? Então ele foi para ali, começou a fazer, né? A proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. O maior testemunho que nós podemos falar para as pessoas é o nosso próprio testemunho. Se a gente ficar se apegando somente no que Jesus fez na vida das outras pessoas, né? O nosso testemunho vai perdendo força e vai perdendo vida. Porque, na verdade, nós precisamos ter experiências de milagres com o Senhor. É bom você contar o testemunho que Deus fez na vida do seu irmão, o que Jesus fez na vida de outros. É muito bom. Mas também nós não podemos deixar de ter o nosso próprio testemunho, nossa própria experiência. Então, tudo que Jesus passou, olha, Jesus viajou, né, dentro de um barco, cansado, final do dia, depois de um grande estudo, porque o capítulo 4 fala exatamente Jesus na beira do mar da Galileia, né, na beira ali daquele mar, dentro de um barco, ministrando, ensinando a muitos, né? Depois ele tem um encontro só com os discípulos, dá a eles a explicação da semente do semeador. No final do dia ele pega esses mesmos discípulos, em vez de descansar, deitar, eu vou descansar porque estou cansado, Jesus adverte, vamos para o outro lado do mar da Galileia. Nessa viagem teve tantos desafios, ele dormiu na popa do barco, veio um vento, balançou esse barco, os discípulos se apavoraram, gritaram ele, chamaram com medo de morrer. Ele levanta, acalma o mar, né? Acalma o vento, houve bonança, só para chegar aqui. Aqui não foi bem recebido, mas curou um homem. E esse homem, depois de curado, foi proclamar o evangelho, foi testemunhar o que Deus fez na vida dele. Você vê que às vezes a gente quer dispensar uma almazinha. É só uma almazinha. Quase não tem valor. Tem. Jesus enfrentou uma tempestade para atravessar o mar da Galileia para curar um homem que estava possesso de demônios, né? E aqui, esse homem depois se tornou um grande discípulo. Então, vale a pena sim uma almazinha, tá? Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor.